Bom, boa noite. Nós somos do Grupo 11 e vamos apresentar o seminário de tópico Bioreator Membrana, também conhecido como MBR, aplicado ao tratamento de esgotos para a disciplina de Biotecnologia Geral. O grupo é composto por mim, Renan Sandri, pela Beatriz Santana, Giovana Proenza, Matheus Lorente e Vinícius Chacon. Bom, o escopo desse trabalho ele começa com uma introdução ao funcionamento e princípio dessa tecnologia, MBR, depois passa por uma abordagem sobre os processos biológicos para o tratamento de efluentes, um detalhamento dos processos por separação de membranas, uma descrição mais pormenorizada dos MBRs e termina com nossas conclusões e avaliação da tecnologia para o tratamento de efluentes sanitários, assim também como uma análise de um estudo de caso. Bom, a utilização de processo de filtração por membrana é uma alternativa para a separação de materiais contaminantes e vem sendo uma opção que tange ao tratamento de esgotos. Dentre esses processos, os bioreatores à membrana, eles consistem, então, em só uma unidade que associa o tratamento biológico no bioreator com a separação física pela membrana. Então, em suma, o que acontece? A substituição do decantador secundário por uma unidade de filtração de micro ou ultrafiltração, perdão. A área, então, necessária para filtrar é menor do que a área que seria necessária para um decantador. Então, você tem um ganho de espaço físico, digamos assim, na estação de tratamento de esgoto. E vale também ressaltar que a utilização das membranas ela tem o objetivo principal a separação de substâncias de diferentes propriedades, o tamanho, a forma e a difusibilidade. Então, aqui tem uma esquematização do sistema de tratamento. O MBR ele se assemelha com os lodos ativados. Você vai ter a entrada desse efluente bruto, que ele passa por um tanque de aeração e vai para uma unidade de separação de sólidos. No caso do lodo ativado, você tem o decantador, que você vai ter essa sedimentação, e no caso do MBR, você tem a passagem pelas membranas, que você vai fazer uma distinção do efluente, já passou pelo sistema de tratamento, também por esse permeado que acaba também sendo passado. E tem toda essa circulação de lodo, e no final também tem o descarte necessário. Bom, aqui tem uma esquematização do sistema de tratamento, eu separei essa imagem aqui. Esse aqui é um exemplo de modelo externo, mas vale ressaltar também que ele pode assumir múltiplas configurações de acordo com o objetivo do tratamento. Você pode mudar um pouco essa configuração. Então, a primeira etapa é o bombeamento do efluente, que chega nesse sistema, aqui mais à esquerda, e ele então passará por tanque de tratamento biológico até chegar nesse módulo MBR, que é mais à direita, que são esses filtros. Então, no tanque anóxico, você tem a intermitência do fornecimento de oxigênio acaba propiciando o processo de desnitrificação, no qual o nitrato ele é convertido em gás de nitrogênio. Já no tanque anaeróbico, é onde ocorre a maior redução desses nutrientes, tanto nitrogênio quanto fósforo. Já no tanque aeróbico, há o bombeamento do oxigênio por difusores e o processo biológico propicia que a matéria orgânica e o oxigênio amoniacal eles sejam convertidos em CO2, nitrato e água. Esse bombeamento de oxigênio ele mantém os sólidos de suspensão a fim de que diminua a acumulação nos filtros e também evitar a formação de um biofilme. Acaba gerando, só que você tem que ter um controle para que não ocorra essa comatação com frequência, que acaba sendo um problema. E já que no final, como mencionei na direita, você tem o módulo MBR, que vai ter a separação do permeado e o efluente final. Aqui só um detalhamento, né? Uma outra imagem, você tem o bioreator, que são aqueles tanques que eu mencionei, e mais à frente o tanque MBR, onde ocorre a filtração. Também então, todo o sistema de bombeamento necessário para o processo de aeração, para você manter a matéria em suspensão, para que acabe não comatando depois. Aqui só um maior detalhamento do MBR, vai ressaltar que ele é o coração, né, desse sistema e serve como uma barreira física para os sólidos de suspensão em micro-organismos, então substituindo a clarificação no tratamento de esgoto convencional. Agora só umas considerações, o que a gente considera com essa tecnologia, né, a garantia de que o efluente a ser lançado no meio ambiente não vai interferir na qualidade do mesmo, né, e com uma maior qualidade do efluente gerado, é possível propor uma implementação de sistema de reuso, por exemplo. Um aspecto importante é que a DBO é um fator crucial, e a CONAMA 430 ela adota um valor de 120 mg por litro para a disposição do efluente no corpo hídrico, exceto em caso que você consiga comprovar condições de autodepuração. Então, é muito importante o controle da DBO do sistema. E, por último, que a combinação do tratamento biológico com o processo de microfiltração por membranas é capaz de produzir um efluente com um padrão considerável de qualidade, podendo não haver a necessidade de uma unidade de filtração, de desinfecção. Então, como a quantidade de sólidos é bem reduzida, você consegue fazer um controle melhor e caso haja necessidade da desinfecção, você consegue ter um maior controle desse tratamento. E, por último, por ser um sistema biológico de tratamento com aeração contínua, ocorre o processo de oxidação total da amônia, a nitrificação, como mencionei no tanque anóxico. Fala pessoal, meu nome é Vinícius, eu vou estar aqui falando para vocês um pouco desses processos biológicos para o tratamento dos efluentes sanitários, que tem como principal objetivo a remoção desses contaminantes presentes nos efluentes,
por meio dessa interação microbiológica entre os organismos que estão confinados naquela unidade de tratamento e o próprio corpo hídrico, o efluente. E esses processos eles ocorrem de maneira análoga aos processos naturais de autodepuração desses corpos hídricos, só que de uma forma mais controlada e acelerada. Esse processo, normalmente, ele é adotado pela elevada eficiência na remoção da matéria orgânica biodegradável e de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que ela proporciona. E através desses processos bioquímicos, a gente consegue transformar aquelas substâncias complexas e estruturadas em outras mais simples, como a água, os sais minerais e o gás carbônico. E aqui eu trouxe um videozinho meio que exemplificando como que é essa atividade, né? Os micro-organismos ficam lá naturalmente e ficam meio que se alimentando dessa matéria orgânica lá. E quando a gente olha para esses processos, a gente consegue perceber que alguns grupos vão ter maior importância, né, na intensificação e eficiência desse processo, que são aqueles organismos que utilizam a luz como fonte de energia, que é o caso desses organismos quimioautotróficos e quimioheterotróficos. E eles são responsáveis, respectivamente, pela nitrificação e pela maior parte das reações que ocorrem no tratamento biológico. E esse processo de respiração, ele não vai se ater apenas aos processos que envolvem consumo de oxigênio. E entrando mais nessa questão, eu vou definir aqui o aceptor de elétrons. Basicamente, o que é isso, né? A matéria orgânica ela vai ser respirada, sofre oxidação, e os elétrons retirados vão ser transferidos para um composto inorgânico com a ajuda de algumas enzimas ali. E esse composto inorgânico é chamado aceptor de elétrons, porque ele acaba tendo uma melhor aderência desses elétrons nele, enfim. E quando a gente tem muito deles disponíveis, o sistema vai priorizar aquele que provê a melhor qualidade de energia. E caso haja nitratos disponíveis nesse meio líquido, os organismos aparelhados a utilizar esse nitrato na respiração, eles vão, na verdade, convertê-lo de nitrato para nitrogênio gasoso, que é basicamente o processo de desnitrificação, desculpa. E aqui eu trouxe uma tabelinha, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada nos principais aceptores de elétrons típicos dessas reações nos tratamentos de esgoto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a biomassa em suspensão, que basicamente os micro-organismos responsáveis por esse tratamento se mantêm em suspensão no meio líquido por meio da utilização de mecanismos apropriados de mistura. E entrando um pouco mais nesse processo, né, a gente tem os processos chamados lodos ativados, que recebem esse nome devido à produção de biomassa ativa por micro-organismos capazes de estabilizar esse esgoto sob condições aeróbias. E esse sistema ele é constituído por um tanque de aeração, onde vão ocorrer as reações bioquímicas de remoção da matéria orgânica, por um decantador, que é onde ocorre a sedimentação da massa e vai clarificando esse efluente, e pelo processo de recirculação do iodo, que aumenta a concentração de biomassa no tanque e aumenta a eficiência do sistema. No entanto, esses processos de lodos ativados, eles apresentam algumas desvantagens, como o alto consumo de energia e, às vezes, eles precisam de um volume considerado para a sua instalação. E aí eles estão sendo cada vez mais implementados com equipamentos de suporte. E um exemplo disso é a introdução de um material de suporte nos tanques de aeração para uma maior aderência dessas colônias de micro-organismos. E esse suporte ele propicia um aumento na concentração de biomassa no tanque e reduz esse volume requerido para o tanque, que vai trazer um viés mais econômico para esse tipo de processo. Tem um exemplozinho aqui de como funciona mais ou menos essa biomassa de suspensão. A gente vê que o lodo ele fica um pouco acima dessa camada líquida. E agora o Lorente ele vai falar para vocês um pouco desses processos de separação por membrana. Olá, meu nome é Matheus Lorente e eu vou falar sobre os processos de separação por membrana. No início dos anos 60, a tecnologia começou a ser usada para a dessalinização da água do mar. Já na década de 80, a nanofiltração começou a ser usada para a remoção de dureza de águas subterrâneas no estado da Flórida e de clor em águas de zonas com turfas na Noruega. Mas essas duas aplicações eram para nichos bem específicos dos processos de filtração por membrana. Foi nos anos 90 que houve um grande avanço da tecnologia de membrana em saneamento e foram desenvolvidas membranas de microfiltração e ultrafiltração para a produção de água potável em escala comercial. Agora, eu vou falar um pouco sobre a classificação das membranas, de acordo com o tamanho dos seus poros. Existem as membranas de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e de osmose reversa. As mais usadas nos bioreatores das membranas são as de microfiltração e ultrafiltração. Nas membranas de microfiltração, elas retêm protozoários, bactérias, a maioria dos vírus e partículas. Nas de ultrafiltração, elas retêm todos os materiais removidos nas de microfiltração, mais colóides e a totalidade dos vírus. Já nas de nanofiltração, elas retêm íons divalentes e trivalentes, moléculas orgânicas com tamanho maior do que a porosidade média da membrana. E nas de osmose reversa,
os íons e praticamente toda a matéria orgânica. Tipos de filtração. Existem 2 tipos de filtração. A filtração frontal, que a alimentação é forçada perpendicularmente em relação à membrana. Nesta configuração, existe uma concentração elevada de partículas na região próxima à membrana em função do tempo, o que gera uma queda do fluxo permeado pelo aumento da resistência. E existe a filtração tangencial. A alimentação é feita paralelamente sobre a superfície da membrana e parte deste fluido é permeada no sentido transversal à membrana. Nesta configuração, é menor a quantidade de partículas que se depositam sobre a membrana, o que proporciona uma filtração mais eficiente. Porém, mesmo na filtração tangencial, é observado um decréscimo contínuo do fluxo permeado ao longo do tempo. Agora eu vou falar sobre os tipos de membranas mais utilizados. Existe o primeiro tipo, é o de módulo com placas. Esse é o módulo mais simples. Ele é composto por camadas alternadas de membranas planas e placas de suporte que são empilhadas na vertical ou na horizontal, como é mostrado na figura ao lado. O segundo tipo são os módulos tubulares. Esse sistema consiste de um tubo revestido internamente com a membrana, e uma grande desvantagem desse módulo é a baixa área de membrana por volume do módulo. Como mostra a figura ao lado, a alimentação é feita de forma paralela à membrana e a filtração é uma filtração tangencial, como mostra na figura ao lado, o permeado saindo ali. Existem também as membranas de módulos espirais. É um dos projetos mais compactos e baratos disponíveis atualmente. São obtidos a partir de membranas planas enroladas ao redor de um tubo perfurado. Além das membranas, são utilizados espaçadores para formar um canal de alimentação e de permeado. A figura ao lado exemplifica bem como ela funciona. E por último, existem as membranas com módulos de fibras ocas. São similares aos módulos multitubular e um grande número de fibras são agrupadas no interior do vaso de pressão, resultando em uma grande área de membrana. Ela tem uma grande área de membrana porque ela é formada de um material diferente dos módulos multitubular, e a figura ao lado mostra como ela funciona. Ela também tem uma alimentação paralela às membranas e uma filtração tangencial. E agora a Bia vai falar sobre a parte dela. Oi, eu sou Beatriz e eu vou dar continuidade explicando melhor sobre o funcionamento do tanque MBR. Então, como já foi falado, no sistema MBR, depois do tanque de aeração, o efluente, ele entra no tanque do bioreator membrana, onde vai ocorrer todo o processo de filtração do líquido. E nesse sistema, ele tem a possibilidade de trabalhar com concentrações maiores de lodo ativado, por volta de 12 gramas por litro, enquanto no reator biológico convencional é utilizado por volta de 5 gramas por litro. Por isso, é possível tratar mais carga utilizando o mesmo espaço ou até reduzir o tamanho do bioreator. E com isso, a eficiência do reator biológico é aumentada, já que vai haver uma maior quantidade de bactérias atuando na decomposição da matéria orgânica devido à maior concentração de sólidos que vão ter nesse tanque. Também é importante entender que existem 2 tipos de modelo de MBR. Esse aqui é o mais usual, que é onde o MBR ele fica submerso no tanque junto com o efluente. E nos 2 sistemas, o módulo de fibra oca, que é formado por polímeros, é o mais utilizado. E essa membrana de fibra oca ela fica vedada na parte de baixo, impedindo a passagem de efluente, enquanto a parte de cima ela fica aberta, permitindo a passagem do permeado que foi filtrado. E essa filtração ela ocorre por causa da bomba que cria um vácuo, formando um processo de sucção, no qual o líquido ele vai passar pelos poros da parede de fibra, ocorrendo a filtração. E assim como no processo do decantador secundário, o lodo gerado ele também é destinado novamente ao tanque de aeração. E já nesse outro modelo, o sistema MBR ele é acoplado externamente ao bioreator. E o líquido presente no bioreator ele vai ser bombeado ao sistema de membranas para ocorrer a filtração. Mas pela necessidade de haver uma elevada velocidade tangencial para a passagem desse líquido, ocorre um maior gasto de energia em relação ao outro modelo. Então, por isso, esse tipo acaba sendo mais restrito a pequenas e médias instalações. E existem vários fatores que influenciam no desempenho do MBR, como o sistema de aeração, acumulação, compactação da membrana e a limpeza da membrana. Primeiro que eu vou explicar o sistema de aeração, que tem como objetivo principal o fornecimento de oxigênio para os micro-organismos presentes na biomassa. Mas nos MBRs, principalmente com os que são de membrana submersa, a aeração ela também tem um papel de promover uma velocidade tangencial próxima à membrana, que contribui para minimizar o acúmulo de partículas sobre essas membranas. E esses acúmulos de partículas são exatamente o que a gente chama de comatação, de fouling, que é um processo que ocorre a formação de camadas de partículas sobre a membrana, e essa formação ela se inicia com a retenção de partículas com um diâmetro maior do que o diâmetro dos poros, e esse processo ele vai ocasionar no decaimento do fluxo de permeação, diminuindo a filtração, a capacidade de filtração. E já o biofouling, ele é mais comum nos MBR, porque é onde ocorre o depósito de matéria orgânica
e, consequentemente, o crescimento de comunidades microbianas. E vai acabar formando um biofilme em volta dessas membranas. E a compactação de membrana ocorre porque quando a gente submete as membranas poliméricas à pressão, ocorre uma mudança na estrutura dessas membranas. E essa deformação mecânica, que é conhecida como compactação, aumenta a resistência da membrana, reduzindo a porosidade e, consequentemente, o fluxo. E a limpeza da membrana é um processo muito importante, porque como há o acúmulo de partículas na membrana ao longo do tempo, a limpeza é um processo que garante que a taxa de filtração permaneça alta no MBR. E existem dois tipos de limpeza: a retrolavagem, que é o bombeamento do permeado ou de ar pelo canal do concentrado em direção contrária à filtração, e a limpeza química, que é utilizada para a remoção de material que não foi retirado pelo processo de retrolavagem. E costuma ser utilizado, nesse caso, a soda cáustica e o ácido cítrico. E na limpeza de manutenção, são utilizadas concentrações mais baixas dessas substâncias, e ocorre semanalmente. E já na limpeza de recuperação, são utilizadas concentrações muito altas dessas substâncias, ocorrendo no período de 3 meses. Agora a Giovana vai dar continuidade à apresentação. Olá, meu nome é Giovana. Agora eu vou iniciar falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da aplicação do MBR em relação aos modelos convencionais. Uma das vantagens mais claras do MBR é o seu alto desempenho, né? O permeado que sai do MBR, que está livre de vírus e bactérias, muito por causa da ação das membranas, para uma planta de reuso, por exemplo, é bem interessante. Essa água que sai do MBR, você pode manusear ela com total segurança, mesmo antes de clorar, que é um procedimento padrão nessas plantas de reuso. Além disso, a gente pode citar a produção de lodo, que em comparação com os modelos convencionais é muito menor. Por ser uma variação dos lodos ativados convencionais, o MBR também gera lodo, só que a diferença é que esse lodo vem muito mais concentrado, o que faz reduzir o tamanho do sistema de deságua do lodo. Além disso, a gente vê o tamanho, né, a parte espacial, vê que o tamanho, a parte espacial é um fator bastante importante, né, nessa consideração de vantagens e desvantagens, já que em comparação ao decantador secundário, que é o que o MBR efetivamente vai substituir, o modelo é bem mais reduzido em relação às dimensões de tamanho. Então, na necessidade, por exemplo, de preservar uma área para aumentar a capacidade fabril, ao invés de gastar o espaço com uma ET, por exemplo, você pode ampliar a capacidade da fábrica adotando o MBR, aliando eficiência e produção. No caso do MBR, a gente vê que a eficiência chega a cerca de mais de 99%. Agora, em relação às desvantagens, a gente observa, num primeiro momento, o custo elevado de energia para a operação, o custo de instalação, de aeração e a manutenção das membranas, que também, como foi dito anteriormente, tem que ser lavadas e substituídas com determinada frequência por causa de algum material que pode acabar ficando acoplado nessas estruturas e pode ocasionar uma diminuição na eficiência de operação, por exemplo. Agora, em relação aos estudos e casos aplicados relacionados à implementação de MBR, a gente vê que a primeira instalação de MBR foi desenvolvida pela empresa Dor Oliver em 1966, e um levantamento feito em 2006 mostrou que existiam cerca de 2.200 MBRs no mundo já, né, implementados já naquela época. Atualmente, né, levando em consideração que é uma tecnologia relativamente nova, o processo MBR vem se difundindo, vem se desenvolvendo, mas principalmente lá na China, que é onde se encontra em funcionamento a maior planta do mundo de tratamento de esgotos em MBR. Nacionalmente, ela é localizada lá em Beijing, se não me engano. Nacionalmente, a primeira planta de MBR em grande escala a tratar esgoto doméstico é a Estação Produtora de Água e Reuso, Par Capivari, operada pela Sanasa, que é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, operada desde 2012. Essa planta de tratamento utiliza membrana de ultrafiltração com configuração de fibra oca, e atualmente a Par Capivari tem capacidade de tratar 360 litros por segundo de vazão média e pode atender uma população de aproximadamente 180 mil pessoas. Essa estação vem produzindo efluentes com valores de DQO bem abaixo de 28 mg por litro, concentrações de amônia inferiores a 1 mg por litro, turbidez menor que 0,33 e com índice de remoção de DBO de cerca de 99,8%, né, que vem de acordo com a porcentagem de eficiência do MBR. A segunda planta de tratamento de esgoto do MBR aqui no Brasil foi instalada em Campos do Jordão no final de 2013, com capacidade de tratar em média 180 litros por segundo, e a previsão é que essa capacidade aumente para 213 litros por segundo. Já para as nossas considerações finais e fazendo uma breve revisão do que já foi dito, o MBR em si é um tratamento biológico que vem dos sistemas de lodo ativados clássicos, onde o sistema de decantação secundário é substituído pela utilização das membranas e de ultra ou microfiltração, que são colocadas perto ou dentro ou no mesmo local do reator e acabam resultando em uma separação completa da biomassa da água tratada. Então, se a gente considerar que grande parte dos usos da água, principalmente nos grandes centros urbanos, são destinadas a usos não potáveis e que os efluentes do MBR, além de atingir padrões de lançamento estabelecidos na legislação, apresentam grande qualidade, né, indicada para reuso, a gente vê que sim, existe um grande potencial para a gente usar o MBR para reuso das águas. Então, por isso, eles se tornam muito importantes, principalmente em locais onde os custos de terra são elevados, o espaço do local é limitado e um contexto onde a eficiência do tratamento tem que ser elevado também.
Então, no mais é isso. A gente agradece pela atenção e esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo.